Dessas impossibilidades que atingem o nosso coração. Sabe aquela coisa de falar assim: será que um dia eu vou conseguir pregar? Será que um dia eu vou conseguir tocar ou estar na frente cantando? Ou até mesmo conseguir evangelizar tão bem com certas pessoas que nós admiramos? Sabe aquele momento que você está dentro da sua casa, ou dentro do seu lar, dentro do seu quarto, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, e você olha para outras pessoas e você enxerga em outras pessoas aquela pessoa que você gostaria de ser? E você olha pessoas e vê exemplos no YouTube, grandes pregadores, grandes ministradores e pessoas que você acha que é inatingíveis, porque você não tem a capacidade de ser igual. Você acredita nisso? Mas o interessante é que dentro de toda essa movimentação, isso é uma coisa humana. Isso é uma coisa inerente humana. Isso não faz parte apenas de cristãos, seja essa pessoa qual for. Sempre quer atingir o inatingível. Essa sede foi colocada dentro de você. E dentro disso nós lutamos todos os dias, batalhamos todos os dias, nos frustramos todos os dias, procuramos ser melhores todos os dias, e quando fracassamos, achamos que tudo acabou. É muito normal e natural nos sentirmos nada quando não temos tudo. É muito próprio do humano. Para você ter uma ideia, tudo é improvável. A existência da vida, o nosso planeta, são uma série de fatores tão gigantes para que tenha vida na Terra, que os cientistas acham que não existe mais vida em lugar algum. E olha que existem zilhões e zilhões de planetas. Mas a probabilidade de que exista vida beira em torno do impossível. É incrível o que Deus fez na Terra. Se tirar a lua, acaba a Terra. Se tirar o mar, acaba a Terra. Tudo isso aí em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Uma série de fatores tão gigantescos que você é incapaz de imaginar. Mas você está aqui. Até mesmo para gerar a sua vida, a sua pessoa física, imagine que bilhões de gametas lutam entre si para que você saísse como vencedor. Você é improvável. Poderia ser um outro eu de você. Talvez você não estaria aqui se um gameta fosse mais forte do que você. Nossa vida é completa improbabilidade. Todo dia que nós acordamos, nós vivemos no impossível de Deus. O pastor falou de um homem que foi embora. Eu tinha certeza que ele achava que hoje seria um dia ainda para estar vivo, como eu achei. Estou. Mas a vida é improvável. E talvez você se pense nessa busca gigantesca de ser o melhor, de conseguir chegar. Você acha que Deus escolhe sempre os melhores. Quando você vê a escolha dos 12 discípulos, talvez você olhe e diga: no meio daquela chamada gigantesca, sobrou 70, desses 70 chamou 12 dos melhores lá. Deus não trabalha assim. Ali no meio tinha pessoas muito mais capacitadas do que todos eles juntos. Mas Jesus trabalha com os incapazes. Como você mesmo leu aí, Deus escolhe coisas até vis deste mundo para confundir as suas. Olha que coisa estranha. Sabe por quê? Porque para que toda a carne, como está no final aí, entenda que a glória não é do homem, mas a glória vem de Deus. Todo conhecimento humano, toda habilidade humana se torna pó diante de Deus. Eu acreditava que eu não tinha a capacidade de chegar aqui para vocês e estar discorrendo essas coisas. Mas Deus tem planos que a gente não imagina. Deus tem escolhas que você não imagina. Deus faz coisas que não se passam no seu entendimento. E as pessoas nos forçam. E certas pessoas nos chamam e falam: vai ser você.
E você diz: por que não mais para lá? Mas tem que ser você. Deus escolheu você para estar nesse lugar. Não seria uma outra pessoa que estaria sentada nesse lugar. Era você. E quando eu estava tentando formar o que eu vou falar hoje, eu pensei em diversos personagens. Mas depois eu cheguei a uma conclusão que todos os personagens da Bíblia eram incapazes. Eu falei: não dá para ficar aqui 5 dias ou até mesmo um mês falando de todos esses personagens, porque eu não achei um em si que fosse realmente capaz de fazer uma coisa. O que é que Jesus disse para você? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então Jesus não escolheu aqueles capacitados, aquele que achava que era rico como jovem, né? Ele foi ver os outros discípulos tudo jovem. Não, eu também vou ser um discípulo de Jesus. Jesus não precisava do que ele achava que era uma capacidade maior que os outros. Para você que não está chegando na escola bíblica, você sabia que os discípulos provavelmente eram todos jovens? A maioria deles tinha abaixo de 20 anos. Coisa linda, né? Porque Jesus não ia chamar pai de família para destruir família para ser nesse evangelho. Porque já era de se costume escolher jovens para ser aprendizes. Então chega um jovem rico vendo um monte de jovens, tudo querendo aprender um pouco mais de Deus. E ele fala: pô, eu sou melhor do que esses jovens. Eu sou rico. E ainda vou falar para Jesus que desde pequeno, desde a minha infância, eu sou um homem que ali está ali, sempre vigiando pela palavra do Senhor. Ele achava que ele era completo. Mas Jesus não queria aquele cara completo. Ele queria justamente aqueles que achavam que não era nada. Aqueles aprendizes de pescadores. Aqueles simples. Aqueles que eram talvez da sociedade os menos espertos. Não eram filhos de sacerdotes. Não eram pessoas que tinham uma expertise tão grande da Bíblia. Talvez você ache assim: pô, eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia. Você acha que os discípulos tinham? Você acha que aqueles homens toscos tinham um conhecimento profundo da Bíblia? Um dos mais espertos era o apóstolo Paulo. Mas você viu que todo o conhecimento que ele tinha não salvou ele de perseguir Jesus. Era um homem que zelava pela palavra, zelava pelas profecias, e foi o que mais perseguiu o evangelho. Porque nem todo conhecimento da terra é capaz de substituir a presença de Deus na vida de vocês. Não é o conhecimento de muitas palavras que vai transformar, não. É o cumprimento, pelo menos, de algumas delas. Ame o próximo como a ti mesmo. E Deus sobre todas essas coisas. Se você fizer isso, você já vai estar cumprindo todos os 10 mandamentos. Às vezes nós pensamos que é muito longe, que precisa de muita coisa para fazer alguma coisa. Mas você só precisa de Deus e de você. E dentro dos personagens, como Deus não deixou eu falar de todos eles, eu escolhi 3 improváveis. Davi, como a pastora tinha falado na pregação anterior. Raabe. E Jesus. Blasfêmia. Vamos ver se é verdade. Jesus era improvável? Vamos ver? Vamos lá. Vamos começar com Davi. O jovem Davi era um menino que foi desprezado por sua família, porque ele era filho do adultério. Davi, em um de seus salmos, diz: eu fui concebido em pecado. E Jessé tinha vergonha do seu pecado. Então Jessé manda Davi para as campinas. E Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Era muito comum que o caçula tivesse o tempo maior do pai, porque o filho da velhice de um homem era o mais amado. Não era o primogênito herdava. Mas aquele caçulinha era o mais chegado ao pai. Sabe por quê? Porque o homem fica mais esperto depois que a idade passa. E ele começa a entender melhor o sentido de um filho.
E por isso que acaba amando mais os netos e se comportando muito melhor do que eles, porque o homem só amadurece depois de um tempo. Então o filho da velhice de um homem era mais amado, mas quando Samuel chega na casa de Jessé e ele pergunta para os seus filhos, ele apresenta todos os filhos originais. O bastardo, o filho de sua vergonha, ele nem cita. Estava lá Davi, no campo. Dentro do olhar humano, quando Samuel olha para os irmãos de Davi, vê homem de grandes estaturas e porte, homem de guerra, formado para a batalha, ele disse: sim, Senhor, esta é a casa certa e nós vamos escolher o homem certo aqui nesse lugar. E quando ele se aproximava de cada um deles, disse: Deus, não, esse não, esse não, esse não, esse não, e acabou chegando naquela fila que não foi nenhum daqueles. Mas como Deus nunca se engana, e o profeta sabia disso, o profeta disse: tem mais algum filho? O da vergonha, o improvável de Jessé, o improvável. E ele diz: tem mais um aí. Ele está no campo a apacentar as ovelhas. Jessé não manda chamar Samuel, sim. Então manda chamar. Olha que coisa. O filho de sua vergonha era para ficar escondido. De repente, quando chega aquele jovem de aparência muito agradável, como diz a Bíblia, bonito, ele entendeu, branquelinho, de ser ruivo, cabelos vermelhados, pele sardentinha, muito diferente da aparência de um verdadeiro israelita, estatura menor do que os seus irmãos. Aí Samuel entendeu: entendi. Aquele jovem que era totalmente diferente de seus irmãos, o ruivo, de pequena estatura, possivelmente sua mãe, não devia ser de uma parte da Europa, ou de algum lugar assim que não fosse lá do Oriente Médio. Talvez filho de um escravo, uma vergonha de seu pai. Mas estava lá Davi diante de Samuel, talvez cheirando a ovelhas, um pouco suado, talvez descalço, com um sorriso no rosto. Samuel disse isso, porque Deus disse para Samuel: eu não vejo como você vê. Era o filho da vergonha, mas eu não vejo como você vê. Era o filho que foi concebido em pecado, mas eu não vejo como você vê. O que é que você acha de você? O que é que Davi achava dele? Ele diz no salmo dele: eu fui concebido em pecado. Ele achava assim indigno. O que é que você acha de você? Como é que você vai encarar o dia de amanhã? O que é que você acha das suas capacidades? O que é que você acha de onde você vai chegar? Davi também não sabia. Davi só tinha uma certeza: que ele era desprezado pela família. Mas onde Davi estava? Apacentando ovelha no pasto. O que Davi estava fazendo? Trabalhando. Davi estava trabalhando. Então trabalhe o seu eu. Trabalhe as suas características. Você não consegue? Eu não consigo dizer tal coisa. Assista mais vídeos então que fale alguma coisa e aprenda com eles. Passe mais tempo com pessoas que falam coisas boas. Trabalhe. Esteja no campo. Davi estava trabalhando quando foi chamado por Deus. Ele estava em um trabalho indigno, porque esse trabalho de apacentar ovelhas lá no tempo de Jacó era até bom. Mas quando ele chega na época de Davi, há 1000 anos depois de Jacó, aquele trabalho já era dado para as pessoas menos capacitadas. Muitos pastores de ovelhas
eram pessoas que eram escravos, ou que sua família não tinha nenhuma condição, colocava sempre o mais desprezível de sua família, ou pelo menos o que parecia ter menos habilidade. E você vê que como Jesus usa essa coisa de pastor de ovelhas, né? Aí o discípulo fala, bom, usa o artesão, usa o ferreiro, que eram profissões que eram valorizadas naquela época. Mas Jesus insiste de usar uma profissão menos valorizada na sua época. E de Davi para Jesus desvalorizou mais ainda, porque foi 500 anos entre eles dois. Então era totalmente, Jesus utilizava uma característica de pessoas muito simples e se coloca como um pastor de ovelhas. Talvez eu, como Jesus, tendo a glória que tinha, eu me compararia e faria minhas parábolas como um rei. Imagine um rei tendo seus súditos. Essa é a minha forma, pastor. Mas eu não ia escolher a pior das profissões. Mas Jesus escolhia as coisas ruins, como estava escrito aí. Então você vai encontrar na Bíblia só escolhendo aquele que parece que não vai ser. E como é que você, pensando que não vai ser, não será? Meu Deus! Pelo amor de Deus, irmão! Se Deus só escolhe aqueles que não são para que sejam, porque eu estou infeliz não sendo. Então quem está nessa fila primeiro? Somos nós que achamos que não somos capazes. Não são as pessoas que acharam que se capacitaram. Meus irmãos, que coisa tremenda. E você achando incapaz, você está primeiro da fila, achando o pior, o mais pecador. Meu irmão Robson, coloca naquela parte que ele escolhe as coisas vis. Gente, o negócio é pesado. Eu falava, se fosse Deus, eu falava, eu escolho as coisas santas desse mundo para que sejam mais santas. Mas eu vou escolher as coisas vis desse mundo, meu pastor, para que elas sejam santas. Que coisa estranha esse Deus, né? Por isso que Abraão mesmo falou, é um Deus estranho. Ele não conseguia compreender, e eu até hoje nunca compreendi. Eu não compreendo um tipo de amor esse que no mar morre depois de milhares e milhares de anos. É um amor incompreensível. Paulo chega, fala que é um amor tão estranho, tão grande, que constrange a gente. Gente, vocês não sabem quem eu sou e nem quero contar meu testemunho de como eu sou ruim. Fica imaginando aí, viu? Não pega demais não. Sabe por quê? Porque nós seres humanos somos incapazes de sermos o que somos. Mas somos. Porque Deus escolheu. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, misericórdia. E as desprezíveis, olha eu ali, ó, na última letra. E as que não são, para aniquilar as que são. Rapaz, é super confuso. Será que Jesus está nesse meio também? Dos vi não, pelo amor de Deus, ó, não me interprete mal, não saia falando que eu fulano é uma asneira dessa. Eu estou dizendo que ele era improvável. Eu vou provar para vocês. Vamos lá. Davi assume a sua liderança. E você conhece toda a história de Davi. Se torna um grande rei do seu povo, um grande líder. Mas teve o que na vida dele? Processo. Não teve processo? Davi saiu depois que foi ungido, ele deixou de cuidar de ovelha? Parece que vocês não conhecem Deus. Deus te escolheu, mas até hoje ainda você não se transformou naquilo que Ele sonhou para você. Muito mais do que pedimos e pensamos. Muito mais. E Davi, você sabe, foi perseguido, sabe? Foi aquele negócio todo, me sofreu, me fugiu, me se fingiu de doido na frente do rei. Uma história engraçada daquele rapaz, viu? E tinha a presença de Deus. E o Ruivinho ia lá com aqueles cabelos vermelhos dele. Né? Um pequenininho. E quantas pessoas não devem ter falado mal dele? Que nada, rapaz, tão bastardo. Olha a minha cor, olha a sua cor. Olha os seus olhos, olha os meus olhos. Olha o seu cabelo, olha o meu cabelo.
Já viu israelita com esses cabelos vermelhos, rapaz, todo branquelo assim, cheio de sarda? Sai dessa, seu bastardo. E talvez os coleguinhas dele, todos faziam vaias dele. Olha os seus irmãos como são altos, são fortes. Você já era para estar treinando nos exércitos, por que você está ainda cuidando de ovelhas? Mas a Bíblia diz que quando ele ganha aquela unção do Senhor, as pessoas não sabiam o que acontecia com ele. Ele lutava com o urso. Virou um Sansãozinho. Virou um Sansão. O menino lutava com o leão. O menino virou um ungido do Senhor. Depois você já sabe, não vou nem falar mais. E na terceira improvável, nessa noite, eu escolhi uma mulher. A famosa Raabe. Uma jericoriense. Uma mulher da cidade de Jericó. Só não bastante ser estrangeira, ela tinha um passado chato, se comentar Israel. Um passado que geraria até apedrejamento. Ela foi prostituta durante um período da sua vida. E aquilo trazia sobre Raabe uma grande vergonha. E Raabe teve uma oportunidade de mudar a sua vida. Existem 3 elementos para nos sentirmos mal. Primeiro é o psicofísico. Psicofísico? Sabe quando você imagina uma coisa? Quando eu imagino uma coisa, minha mão se mexe. Então, dentro do meu psíquico, eu imagino minha mão mexendo e o meu corpo responde. E às vezes nós achamos incapazes de certo tipo de reações, de tomarmos certos tipos de decisões. Que fala, eu nunca vou conseguir isso. Às vezes nós músicos falamos, eu não vou conseguir tocar. Porque eu imagino, mas minha mão não obedece. Faltava treino, faltava que Davi estava no campo, trabalhando para fazer. Se você tem essa coisa de, eu preciso vencer na vida, mas eu não tenho forças para orar, não vou levantar para orar não. O seu psíquico manda na sua parte física, então você tem que resolver essa parada aí. Resolver essa inconstância humana. Tem um outro fator também. É a autoflagelação. Sabe? Eu não presto, a irmã Renata sempre diz para mim que eu não vale nada. Todo mundo sabe que eu não vale nada. Sabe aquele indivíduo que gosta de se flagelar? Que gosta de se colocar para baixo? Aquele que gosta de amarrar o bote? Né? Porque eu costumo dizer que quando a gente está triste, a gente não quer ficar alegre. Aí vem de onde diz, rapaz, você está assim triste. Isso aí eu quero ficar triste. Sabe quando você está com bode? Você quer ficar com o bode ali. E aí vem um amigo seu e fala, vamos sair, vamos nos animar. Não quero não, eu quero ficar aqui. É incrível como o ser humano gosta de ficar com a própria tristeza, mesmo dizendo que não gosta dela. Ele podia falar assim, não, tem uma oportunidade agora. Eu vou com o Jones, eu vou me alegrar. Não, Jones, pode ir, que hoje eu não estou bem. Autoflagelação. É outra coisa que faz com que a gente perca para nós mesmos. Estava a Raabe lá. Ela podia dizer, o que, é que as pessoas acham de mim? Ela podia falar, eu sou uma mulher e aos olhos das pessoas ela é inocente, mas dentro do coração dela já não era mais. Você não conhece a história de Raabe, você não sabe o que levou ela a prostituir-se naqueles muros de Jericó. Você não conhece o que é que ela sentia e a vontade que ela tinha de sair dali. E eu vou te dizer mais uma coisa. Israel nunca precisou que aqueles 2 caras fossem lá espiar a terra de Jericó. Porque quando eles foram espiar e eles voltaram, a notícia era, rapaz, não estava passando por esse muro aí não. Os reis de Jericó não estavam preocupados até com aqueles espias terem saído não, porque Israel cercou Jericó e não tinha como entrar. Quem entrou foi Deus. Ou derrubavam a muralha ou não entravam. E acabou. Ponto final. Eles não tinham armas sofisticadas para derrubar o muro. Então as notícias não seriam do moço. Mas
Deus necessitava que aqueles dois estivessem lá, porque tinha alguém para tirar daquele lugar. E quando os soldados detectam aqueles homens, por que Deus ia fazer com você? Ó, estou aqui espiando a terra, Deus vai me proteger e eu vou sair sem ninguém detectar a minha presença. O próprio Deus faz com que os soldados descubram que tem espiões ali. E aqueles caras teve de fugir por aqueles muros, porque os muros eram tão largos que cabiam tendas ali em cima. E Raabe, por sua vez, tinha a sua tendinha, né? A tendinha do milagre dela lá. E atendia alguns soldados ali, que eles ficavam ali nas muralhas, né? E ela já ganhava o dela ali, o dinheirinho dela ali, para sobreviver ela e talvez uma família, talvez um pai doente, não sei. Não vou especular a vida da mulher, que isso aí está fugindo. Mas estava lá. E quando viu aqueles homens abafados, ela dá abrigo em sua casa. Mas faz um favor, eu vou dar abrigo para vocês aqui. Eu sei quem é o Deus de Israel. Eu já ouvi falar muito do que o Deus de Israel faz. E ela estava com medo do Deus de Israel. Existia temor no coração de Raabe. Deus já tinha visto o temor no coração de Raabe, meu irmão, ó. Antes que os meus olhos apontassem que ela não era uma mulher indecente. Deus já tinha escolhido Raabe muito antes daqueles homens passarem por ela. Chega eles lá, e agora Davi estava no campo trabalhando. Ela estava na sua casa, dando abrigo a dois jovens que estavam espiando a terra. E talvez ela disse para eles: tem oportunidade para mim que sou uma prostituta? O povo de Israel pode me aceitar no meio deles? Existe uma oportunidade para mim que acho que sou tão fraco, tão falho, tão pequeno, tão vil, tão sujo, tão pequeno, tão opróbrio de mim mesmo? Será que existe uma oportunidade para mim? E sabe que aqueles homens chegam para ela e falam: tem. E eu vou colocar o Senhor. E eu fico maravilhado, porque na saída da terra do Egito foi espargido o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E toda a família tinha que ficar dentro, para que quando a morte passasse sobre o Egito, eles não fossem levados. Aconteceu a mesma coisa com Raabe. Deus estava naquele momento aceitando Raabe como uma israelita. Estava compartilhando a mesma promessa. E sabe o que foi feito? Você vai pegar um cordãozinho vermelho, olha que coincidência, vai amarrar na sua porta, vai entrar você e toda a sua família, as pessoas que vocês quiserem salvar, tem que estar dentro da casa, porque quando nós viermos, vamos poupar vocês. A mesma coisa que aconteceu na terra do Egito. A mesma coisa. A mesma coisa aconteceu. E assim foi. Eles odiaram, deram aquelas voltas lá no cima. Ela trouxe e fez esse pacto com esses homens. E eles cumpriram, chegaram lá para Josué e falou: ó Josué, o negócio é o seguinte, tem uma família lá que deu abrigo para a gente, certo? E a palavra de um homem de Deus é uma palavra de um homem de Deus. Falei que ela vai ser aqui aceita pela gente e tal. Ah, tudo bem. Vida por vida. Chegaram lá, rodearam. E as muralhas fez o quê? A muralha fez o quê? E a casa de Raabe? E a casa de Raabe? E a casa de Raabe que ficava em cima desse muro? Eita, será que essa muralha caiu toda? Essa muralha não caiu toda, caiu em lugares específicos que vão livrar. Deus protege você aonde quer que você esteja, mas esteja debaixo da cobertura. Tem que estar. Quer ter sucesso? Faça como Davi, trabalhe. Quer ter salvação? Esteja debaixo da cobertura. Então o primeiro passo foi o quê? Trabalho. Eu quero ter sucesso na vida, eu quero que o Senhor me abençoe. Faça como Davi.
trabalhe, desde os trabalhos mais vis até os trabalhos mais sofisticados que o Senhor vai colocar na sua mão. Honre o que você faz. Quer salvação? Esteja debaixo da graça. Esteja debaixo da promessa, do pacto que foi feito. A Bíblia, gente, é uma redenção. Sabe por que é uma redenção? Porque Deus só trabalha de uma forma. Ele vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, mas se você for analisando, é o jeito deles de trabalhar, escolhendo pessoas improváveis. Estou na lista, chamando para o trabalho. Estou na lista. Está debaixo da graça. E Raabe com certeza saiu daquele lugar, e talvez muito envergonhada, talvez nem o idioma daqueles caras sabiam falar, teve que aprender. Sai de Jericó, salva ela e a sua família, a sua casa. A improvável teve que sofrer um processo do mesmo jeito que foi Davi, do mesmo jeito que foi Josué, do mesmo jeito que foi todo mundo. Teve de atravessar seu deserto para ser reconhecida. Teve muito dedo na cara. Teve muita mulher dizendo assim: sai daqui, não chega perto do meu marido não, porque aqui a pedra come de Israel. A pedra aqui come. Aqui o negócio da gente, se tu não aprendeu lá na tua terra, que a lei de Moisés, a gente mata mesmo, e eu te mato. Está entendendo? Teve muito disso, mas ela já era uma mulher transformada. E Deus honrou ela, ela casou. E Deus honrou tanto que ela está na linhagem de Jesus. É parente espiritual, né? Porque ele veio do céu. material, espiritual. Material e espiritual também, né? Ele aceitou ela. Estava na linhagem de Jesus. Uma mulher estrangeira, jericoriense, na linhagem dos povos de Israel. O Israel fez questão de colocar ela lá. E no meio dessa linhagem, eu fico achando uma coisa interessante, que esse tipo de linhagem não era tida pelos homens mais tradicionais dela, mas ela foi citada pelos seus discípulos, porque os discípulos entenderam como é a escolha de Deus. E eles fizeram questão de mostrar a parte que Jesus passava por Raabe. E Raabe foi quem? Eu acho que tetraneta de Davizinho. E essa também tinha um pé lá, ó. Raabe é da linhagem de Davizinho, é da linhagem de Raabe. Raabe veio primeiro. Olha o homem sem honra de novo aparecendo. Fora, Davi, tu foi o primeiro, sai fora.